queridos amigos, estamos aqui com o nosso segundo episódio do nosso Espaços e Histórias. Hoje com um convidado para lá de especial, para mim então, é muito especial, é um prazer conversar com ele, é uma referência na minha vida e é uma pessoa assim, que eu admiro demais, de toda a sua trajetória, história de vida, história familiar, uma pessoa que a gente ama de coração, e sou suspeito para falar, porque além de tudo é meu tio, que a gente tem um orgulho enorme da família, um orgulho enorme que todos nós temos. Titião, Sebastião Venceslau Borges, o Tião Sapateiro, mais Sebastião Venceslau Borges, o escritor, o historiador, que conta a história da nossa cidade. E nosso programa chama Espaços e Histórias. Não poderia deixar de convidar o senhor para participar, tio. Eu agradeço muito, viu, Júnior, esse convite. É um prazer estar aqui nesse programa, participando, E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Tio, são muitas histórias, eu não sei nem por onde começar. Eu não vou começar pelo escritor, eu vou começar pelo sapateiro, tá? Quantos anos de sapataria, tio? Olha, eu trabalhei 57 anos. 57 anos. Comecei com 11 anos. Exatamente a idade que eu vou fazer esse ano. 57 anos de sapataria. 11 anos eu comecei a trabalhar de sapateiro. Que benção, tio, que benção. Muitas histórias na sapataria. Principalmente em sapataria naquela época, não existia boutique, não existia loja, tudo se concentrava em sapataria. Passava tudo. E ali é muita história, A gente, menino, junto com os velhos, aprendendo muita coisa. Não tem muita coisa para conversar. Tio, você trabalhou com quem na sapataria? Só para a gente lembrar. Olha, eu trabalhei com seu pai e depois nós fomos sócios na sapataria, Tinha os mais antigos, João Damasceno, que os antigos conheceu, João Ramalho, Rodolfo, Sabino. Sabino era mais novo, São Vicente era o dono da sapataria, São Vicente Pereira Reis. Depois aí, tio Joãozinho. Aí o Joãozinho, que é o meu irmão, que me levou para trabalhar, Eu tirei o diploma, porque naquele tempo a gente entrava na escola com 7 anos, não existia pré. Aí menino assim de bairro, pobre, saía 11 anos da escola, já ia aprender o ofício. E com isso, eu com 13 anos já estava sendo um profissional da arte de couro, de sola, tudo, Hoje, infelizmente, o menino não pode aprender mais. Isso. A nossa família tem uma tradição na sapataria, tio? Nós temos, o senhor o senhor, tio João, teve o meu pai, o senhor tinha 2 cunhados sapateiros? 2 cunhados sapateiros, O Ursão e o Oscar, que eles falavam, Oscar, chamavam de Oscar. Oscar o sapateiro. Nossa, muitas lembranças boas da sapataria. Eu tenho muita lembrança boa ali da esquina da deputada Lorena Andrade com a Bernardino Vieira. Ali era eu e o Valdemar. Quando eu comecei, era num porão, em frente ao Passos Clube. Em cima, chamava o Dragão dos Móveis, uma casa de móveis. A cidade, naquele tempo, era pequena, concentrar mais naquele centro ali. E ali a gente ficava sabendo de tudo. Eu, como fui um menino muito curioso, Tive muita curiosidade, tudo. Hoje, às vezes, eu converso com qualquer pessoa e falo, você conheceu o fulano de tal? Eu conheci, você conheceu os filhos dele, conheci os netos, conheci. Porque ali tudo concentrava no centro da cidade. E já puxando para essa parte do senhor de historiador, porque isso é também uma característica do senhor, que é de historiador. Só tinha isso, só não sabia, não tinha se feito ainda essa transição, só fez depois que o senhor aposentou, tio? Como que o senhor pensa naquela cidade para a cidade que o senhor vê hoje? Assim, tio? Olha, a diferença é muito grande. Quando eu comecei a trabalhar de sapateiro, a cidade era pequena, era poucos bairros. Mas aí eu comecei em 57. Em 58 veio Furnas. Aí a cidade começou. O primeiro boom da cidade de Passos foi Furnas, Quando chegou Furnas, aí a cidade enchia daqueles candangos de holandês, francês, de gente, lotava os bares. Fim de semana, nossa, a cidade é só quem viveu aquela época, os bares lotados, porque o povo de Furnas vinha tudo para a cidade de Passos. Ô tio, como que descia avião, tio? Descia. Aqui em Passos, para quem não sabe,
já teve chamar campo de aviação. Era ali atrás do esportivo, indo para Pai, para o Vila Rica. Onde está hoje a Secretaria de Segurança? Ali, ó, nós era menino, nós ia ver os aviões chegar, era 2 aviões, Real e Nacional, todos os dias. Hoje não tem. Olha, você vê, nos anos 50 tinha isso, os aviões sobrevoavam a cidade. Eu vi uma foto uma vez da chegada da Júlio Rimet. Aí foi em 70, 70, né? 71. 71, né? Então, eu vi o Pelé, muitas vezes eu falo, em 59, o Santos veio fazer um amistoso num dia do trabalho, acho que é dia do trabalho mesmo. Itaú. Itaú. Ele jogou em Presidente Prudente domingo e segunda desceu no aeroporto aqui, no campo da aviação. Nós meninos, foi, bem dizer, feriado na cidade para a chegada do Santos. Ele chegou mais ou menos, era meio-dia. O senhor chegou aí no jogo? Fui no jogo. Mas aí quando chegou o avião, o ônibus era a jardineira, chegou junto, os jogadores descer, e eu menino junto lá. O primeiro que apontou lá foi o Zito, viu que a multidão, porque o povo queria ver o Santos. O Brasil foi campeão do mundo. O Zito era o capitão do Santos. O Zito refugou, não quis descer. Aí apareceu o Pelé, eu lembro direitinho, com camisa clara, banana na mão, ele foi o primeiro a descer, pegou na mão de todo mundo na escadinha, na minha não pegou não. Eu estava junto lá, mas não tive esse prazer, não. Aí, olha para você ver, eles desceram, passaram pelo bairro São Francisco, desceu ali no Mercadão, a meninada correndo atrás desse tipo de jardineiro, para eles ir para o Itaú. Ali e atravessava e saía como se fosse sentido o Arlindo Figueiredo. Não era a rua São Francisco de Assis. Era tudo cascalho ali. Você descia ali onde é o Mercadão, não tinha um Mercadão ainda não. Ali era tinha uma rotatória, tinha uma ponte de madeira, umas moitas de bambu, passava por ali, subia, saía para o bairro São Francisco. Saía para o bairro São Francisco. São Francisco. Mais ou menos hoje, onde é a rua São Francisco de Assis, aí, cortava atrás tinha um senhor que tinha uma venda, na pracinha Lúcio Bittencourt ali, ele era flamenguista, pai do Robertinho, São Antônio Turco. Ele era flamenguista. Robertinho, flamenguista também. A venda era tudo Flamengo. Eu era menino, ficava lá vendo tudo. Ele tinha o maior prazer. Ele falou assim, que chegou na porta, quando olhou o ônibus, o Pelé, o único jogador que acenou para ele. Olha isso. Olha para você ver. E o povo não sabe que o Pelé passou aqui por Passos. Não sabe. Passou em Passos, passou pelo São Francisco. Muita história. E foi muita história. É uma história longa, né? A gente tem que ir encurtando um pouco. Nós temos uma tradição muito grande, nós nos consideramos muito do bairro São Francisco, mas vocês vieram da Penha. Da Penha. A minha infância, tudo até 10 anos, foi no bairro da Penha. Tanto é que o meu primeiro livro memoriando, falo mais do bairro da Penha e depois do bairro São Francisco. Aí viemos para o bairro São Francisco. E eu sei, mas eu quero que o senhor fale, né? Meu avô, seu pai, não era sapateiro. Não, era barbeiro. É o único barbeiro que tinha no bairro da Penha. Aí eu era conhecido, era o Tchãozinho do Juca do Lau, o Tchãozinho do barbeiro Juca do Lau. Porque o bairro da Penha terminava na praça, na capelinha. A sua principal. E a gente era Corinthians franciscano, mas o Juca do Lau era Caran. O Juca do Lau era Caran. Ele não chegou, porque meu pai faleceu meio cedo. Muito novo. Mas ele foi fundador, tanto no livro tem a primeira diretoria do Caran, que eu pus no livro memoriando, tem meu pai. É fundador do time do Caran. É igual o Caran, você fala Caran. Quando eu vou nas escolas, principalmente na Penha, eu levo um livro e falo assim, quem falar quem foi Antônio Abrão Caran vai ganhar esse livro. Ninguém sabe. E conta pra nós, então. O Abrão... Eu acho que nem quem toma conta do Caran lá não sabe quem foi Antônio Abrão Caran. A rua lateral ao estádio do Mineirão, eu acho que tem uma avenida. Tem uma avenida Antônio Abrão Caran do lado do estádio Mineirão. O filho dele que me falou, depois o Evânio Abreu me falou, o filho dele foi presidente do Ipseng, quando eu lancei o livro, tem esse retrato do Antônio Abrão Caran, ele chegou o livro na mão dele, pelo Evânio, e ele me telefonou. Nós conversamos muito tempo, ele era presidente do Ipseng na época, no ano de 1903, mais ou menos. 2003.
E eu lembro porque uma vez no Mineirão eu olhei, falei, gente, tem o mesmo nome do Abrão Carão. Lá aqui, infelizmente, não tem tanto assim. Algumas coisas se perdem. Tem o próprio Starling, né, tio? Tem uma repórter de televisão que é sobrenome Caran. Mas ninguém procura até saber. O nosso estádio, que é ele tem uma homenagem duplicada em Pasto, né? Ele tem o estádio Starling Soares e tem a escola. Então, e o Starling Soares, então, eu conheci ele, um homão grandão, tudo, tem fotografia dele, né? 2 filhos dele, quando vinha em Pasto, vendia coisa hidráulica, eles eram viajantes, e o Chico, filho do Tango do Glória, morava no Hotel Maldi, e eles ficavam lá. O Chico levou eu lembro, chama Luiz, o outro não sei se é Ronald, filho do Starling Soares, esse esteve lá para pegar o livro. Porque eu falo muito do pai deles. Mas aqui você não tem uma entrevista, você não tem conhecimento. Mas ainda bem que tem os livros. Ele foi interventor em Passo, foi a primeira rádio do interior de Minas, foi em Passo através dele, o Campo. Olha, você vê, ele em pouco tempo que ficou aqui. Ficou pouco tempo, né? E teve essa importância. Mas aqui, nós temos o estádio, mantém o nome, né, do Starling Soares, né? E a escola. A escola... Tem escola. De muita tradição. Né? O nome dele. Ele era grandão, tinha apelido de Sabonetão. Não tinha apelido. A gente era menino nessa época, né? Mas a gente sabe as histórias. Então, ele tinha apelido de Sabonetão. É muita história, né? Se a gente for puxar... Mas nós vamos conversar um pouco. Puxar essas histórias. Nós também temos uma história longa de política, né, Tio? Conta pra mim, o senhor gosta mais da política antiga ou da política de hoje? Hoje, bem dizer, não tem política. É a política antiga, né? Mas hoje é um trem meio gostoso a gente falar, que a gente tem muita amizade com todos, tudo, né? Mas os políticos antigos era político mesmo, né? Político... Quem conta-se alguns nomes que entraram dentro da sapataria, Tio? Olha... Alguns nomes passaram dentro da sapataria. Para quem não sabe, eu desde menino trabalhava com o Valdemar. Valdemar fundado o partido, do MDB. E toda a vida, né? E todo mundo tomava a benção dele, né? Tinha reunião na sapataria, que eu ficava trabalhando, o Valdemar costurando, o doutor Breno Figueiredo, o Neif Jabur sentado conversando o que eles iam fazer na cidade. Partia a reunião dali. Só esses aí. O Itamar Franco teve na oficina. O Pimenta da Veiga ficou uns tempos aí, lançou um livro. O Pimenta da Veiga era presidente do MDB. E um dia ele chegou na rádio, ele fez lançar um livro, eu estava na sapataria, eu vi ele, cheguei lá, falei, eu sou do partido, tudo. E ia chamando ele para dar entrevista. Você é da sapataria, e ele entrou, eu achei ele grosseiro, tudo, né? Aí fui trabalhar. Passou pouco tempo, ele deu entrevista, tudo, quando eu olho ele entrando na oficina. Aí me abraçou, levou o livro, sentou lá, conversou, e ele ficou lá, e todo dia eu abria a sapataria, e ele era o primeiro a chegar para conversar comigo sobre política de Passo. Olha isso. Pimenta da Veiga. Então, a sapataria é muita história, né, Chico? Era de frente com a rádio, só tinha rádio Passo, tudo quanto é artista ia dar entrevista na rádio, e os artistas davam entrevista de manhã. E quantos calçados eu fazia, consertava para artistas famosos, tudo, e é muita história. Muita história. Por isso que eu escrevi 20 anos na Folha, toda semana eu tinha uma coisa. Então, eu ia falar, além dos 4 livros lançados, o senhor tem ainda uma história de 20 anos de artigos e contos e causos na Folha da Manhã. Tem. 20 anos. E ainda participação em outros livros. Eu já fiz muitos livros, muitas antologias, dezenas de antologias. Eu vou pegar aqui na mão, só para mostrar. Olha aqui. Memoriando. Eu tenho tudo lá em casa também, tá? Proseando. Cada um tem suas histórias. Tá jóia. Olha lá. Férias na Roça. Esse é o último. Esse é o último, tá? O Memoriando.
Eu tá fiz aqui. 5 edições. 5 edições. 5 edições, gente. E eu, assim, eu chego a me emocionar porque falar, a Dona Guida tinha um orgulho enorme do irmão dela. Todos, nossa família, nós temos esse orgulho de senhor, a gente só sabe disso, né? Mas a minha mãe falava assim, meu irmão escritor, meu irmão escritor. E eu nunca considerei escritor. Mas é escritor, tio. Olha isso aqui, são 4 livros, né? O Memoriando com 5 edições, a participação em outros... Eu já participei de várias antologias, antologia de Passos, de Fora de Passos, né? Eu sempre participo de antologia, assim, quando eu recebo o convite, assim, não de pagar, porque a maioria muitos pagam. Quando não é para pagar, eu mando texto, tudo, aí eu tenho muita antologia. Essa semana, coincidentemente, eu tive com o Denilson, foi uma conversa, ele participou de uma reunião que eu estava, e o Denilson falou da criação, né, de um museu. Eu acredito que eles estão pensando nisso. Não estou como dando spoiler, nada, falando nada disso. Eu tenho certeza que o Denilson é um cara formidável, está à frente da Secretaria de Cultura, né? Mas Passos precisa, né, Tio? Precisa. Passos tem história demais. Eu, pelo menos, eu tenho muita coisa que pode ser posto no museu. Fotografia. Mas como que não tem um lugar certo. Eu acho que o lugar certo mesmo para fazer um museu é no Palácio da Cultura, no centro da cidade. Ali dá um jeito, tudo, e consegue muita coisa. Quando a prefeitura, provavelmente a prefeitura vai ser construída, uma nova prefeitura, né? E dentro dessa prefeitura, provavelmente a Secretaria de Cultura deve ir para dentro da prefeitura, né? E aí seria o momento ideal. Também, ideal. Tem, né? A cidade tem que ter... Tem muita história, né? Tem muita história e está ficando... Tá ficando meio sem memória mesmo, porque tem que mostrar o que a cidade já teve. Muita gente fala, essa cidade já teve, mas é coisa que tinha que ter. Mas tem muita coisa agora. Tem coisa que passa, mas tem que ser lembrada. Tem que ser lembrada. Até uma conversa que eu tive com o Dr. Márcio Maia. O Márcio Maia também, a gente sabe que ele também tem muita coisa. Ele também é uma pessoa que gostaria muito que tivesse um museu na cidade de Passos, entendeu? Então, assim, eu acho que a hora seria essa, porque com o Denilson à frente da secretaria, entendeu? Eu acho que é um cara que gosta, que realmente vive isso, né, tio? Então, eu acho que... Tá na hora de fazer, sim, tá. Tá na hora de fazer Eu acredito que tá para fazer, sim. Porque, vamos supor, só para te dar um exemplo, eu acho que eu tenho quase todos os livros que foram lançados em Passos. Teve um dia que um escritor perguntou, você podia me dar o nome de quem já fez livro de Passos? Ele achou que eu ia dar 10, 20 nomes para ele. Eu dei uma lista de mais de 200 pessoas. Assim, eu tenho. Você sabe que eu tenho uma biblioteca em casa e eu tenho os primeiros livros que foram feitos em Passos, 1920, do Erpídio. As fotografias que tirava em 1920 são melhores que essas de hoje no livro. Eu acho que esse livro que eu tenho, dizem que tem 2 em Passos. Eu tenho um. Isso vai ter às vezes a pessoa quer fazer trabalho, eu mostro em casa tudo, mas não deixo sair de casa. Eu tenho o do Prete, né, e assim vai. E todos que lançam livro, eu procuro ter o livro para guardar. Eu tenho os livros, né, além dos meus. A gente precisa ter essa memória, né? Porque tem muita gente que acha que Passos tem 50 anos, tem uns que acham que Passos tem 10 anos. Né? Sem memória, você já viu. Sem memória. O dia da Free Passos, que eu falei, aqui onde nós estamos, já foi a Igreja do Rosário, muita gente não sabia. A praça aqui, Praça do Rosário, hoje Praça Geraldo da Silva Maia. Tinha professor que chamou, eu não sabia chamar Praça Geraldo da Silva Maia. Olha você ver. Ô Tio, o senhor falou da Free Passos, né? Como que foi a emoção de ser homenageado pela Free Passos no ano de 2024? Eu estava lá, nós todos nos emocionamos, mas qual que é a sensação? É uma sensação, quando a Creide chegou, me falou, porque a Creide é professora, falou, o senhor tem um papel aqui, você sabe que eu tinha vindo de uma operação, estava doente, isso, tudo. Aí,
senhor vai ser escolhido, tudo. Quando ela falou, eu falei, ó, eu não vou aceitar. Tem muita gente boa em Passo, eu nunca pensei nisso, participei de todos, recebi pequenas homenagens durante as outras, mas eu não vou aceitar. Aí eu disse, não, professor, não vai tudo, aí acabei aceitando. Mas é uma coisa que eu ia nas escolas, vamos supor, eu não me considero assim um escritor, mas quando você chega num lugar, o escritor. Você chega num lugar onde tem menino, tudo, aqui está chegando um escritor, eles acham que é gente do outro mundo. Tinha menino que me agarrava lá, me abraçava, queria levantar eu para cima. Bacana, eu fui nas... Só foi nas escolas. Eu fui nas escolas, participei. Além do que aconteceu na praça, que foi muito bacana, né, Tio? Então, foi muito foi bacana. Todo, a semana toda, muita gente, né? Foi, todo dia estava cheio. Um departamento falou para mim assim, agradeço você ter convidado esse povo para vir, que encheu a praça todo dia. Falei, eu não convidei ninguém, não. O povo é porque gosta dessas coisas. Gosta. Mas foi muito bacana. Eu acho que a Free Passos, eu acho que é um evento que... veio para ficar. Veio para ficar. Né? A cidade de Passos é uma cidade cultural e está faltando a questão do museu. E tem muita coisa. Tem. E você fala que tem um museu. Porque eu ganho muita coisa de pessoas, essas pessoas mais idosas, às vezes tem coisas guardadas, fala assim, meu filho não quer, eu vou te dar de presente. E eu ganho muita coisa, muita foto, muita coisa antiga. Quando, há uns 20 anos atrás, eu tinha uma revista da época, uma revista enorme, da Copa de 70, sabe? E quando Três Corações foi fazer o museu, eu fiquei sabendo que Três Corações estava fazendo o Museu do Pelé, eu sabia que era uma revista raríssima. Ela era enorme, não era placar, era uma outra revista dos campeões, tinha uma foto da seleção aberta, assim, ó, de 70, todos em pé, sabe? Qual 70? E eu mandei para lá. Eu tenho um amigo em Três Corações. Tinha fatos de fotos. Eu mandei a revista lá para Três Corações, porque eu falei assim, ela deve estar, porque realmente era uma revista rara, deve estar lá no museu lá de Três Corações. Então, assim, nós precisamos fazer aqui antes que essas coisas se percam. Sabe? Antes que essas coisas se percam. Ti, contar umas historinhas de sapataria para nós, né? Porque é uma coisa que tem que ficar registrado também, né? Aqui, a gente ficar registrado aqui, mas também ficar registrado na história, que é a língua de sapateiro, Ti. Até hoje, a gente brinca muito, né? Eu que sou filho de sapateiro, a gente brinca muito. Lá em casa a gente brinca, fala um pouquinho, entendeu? A gente provoca um pouquinho, né? Na brincadeira. Eu, Zé Hélio, Brenda, Guilherme, a gente brinca muito, né? Com a língua de sapateiro, né? Mas não somos especialistas, mas eu entendo. Eu falo um pouquinho, né? Como que surgiu isso, Tim? Quando você era pequeno, já existia? Olha, quando eu entrei na sapataria, que eu falei foi em 57, eles falavam, eu aprendi foi lá. Porque até antes não falava fora da sapataria, não. Hoje elas são fora, muita gente fala. Mas igual os sapateiros antigos falavam. Aquela fluidez. Assim, conversava um dia, vamos supor, eles surgiu essas coisas, eu acredito, bem antes de eu entrar na sapataria, porque eles já falavam quando eu entrei. Mas para brincadeira, vamos supor, você chegava lá e queria brincar, algum defeito seu, tudo. Uma vez eles pegavam uma letra, já falavam uma palavra. Né? Vamos supor, é difícil, porque a gente... Vou dar umas coisas, por exemplo. Eu sei de algumas histórias, por exemplo. Chegava uma mulher bonita na sapataria. Você não podia falar assim, dá uma olhada lá no balcão, porque chegou uma mulher bonita lá no balcão. Você não podia falar uma coisa dessa, mulher, eu ouvi. Né? Quando ia começar, a principal palavra, eles falavam assim, andorinha. Quando entrava uma pessoa que quiser criar, aí todo mundo ficava de olho. Se fosse uma mulher bonita, aí eles iam falar, o que é mulher bonita? Groselha, entrava num assunto, groselha, bombril, tudo olha pra você ver. Groselha era uma coisa gostosa da época, doce. Bombril é uma mulher bonita, né? E se fosse feio? Feia, morcega.
morcega, já viu, não sei o quê. Aí tinha essas palavras, homem feio, feijão, fernet. Fernet era bebida. Tinha essas palavras tudo, bigode, né? grande. Então, naquele tempo usava homem muito bigode grande. Bigorna. Bigode começava a falar da pessoa. Eu tenho o Duda, meu cunhado, o Duda da Paulina, né? Ele adora arranhar uma língua de sapateiro, mas ele quase não sai nada, mas ele adora. E essa língua saiu para fora, que teve a época da Praça da Matriz, de Rela, tudo, né? E sapateiro falava, mas esse começou a falar assim, Mossoró, é a moça, uma palavra, ele começou a falar, principalmente no bairro São Francisco, fala muito essa língua, porque foi acabando também da sapataria. Quando eu era jovem, eu fui em Franca, ninguém conhecia, é só Passos mesmo que falava isso. É outra coisa. Agora, que tem que ser guardada. Igual você fala as palavras, 2, 3, faz uma coisinha. Se uma pessoa falar para você, você entende. Um dia um cara lançou um livro, e um amigo dele falou assim, eu queria falar que o livro dele é bom demais. Então você põe maisena. Maisena. É umas coisas Bonifácio assim. Maisena. Essas coisas. Vamos supor, chegava um homem assim, cheirando meio ruim na oficina. Aí o xerife, hein? Rui Barbosa. Até o Rui Barbosa entrava na xerife Rui Barbosa. Essas coisas. Né? Roubo, a pessoa, negócio de roubo. Hoje, essa palavra, quase todo mundo fala. Hoje muita gente fala. Mas se a pessoa conversar comigo, tudo que eles falar para mim, eu sei. Mas não tem aquela outra pessoa que sabia tudo para falar para a gente, né? Vamos supor, naquela época tinha um juiz aqui que era metido a brabo. Aí estava no bolso dos coronel na época. Bom. Aí ele chegava, aí eles brincavam, e ele ria, brincava, eu era rapazinho e tudo. E, Juriti, tenente, rabanete, presunto, dinamite. Aí o outro começava a falar. Aí Juriti, juiz, tenente, tem, rabanete, rabo, preso, presunto, dinheiro, dinamite. E a conversa espingarda na januária, Mossoró de cebola, espia na janela, a moça sua, a namorada, essas conversas. Eram umas conversas simples. Mas é um dialeto, né, tio? É um dialeto. Esse dialeto, a IPTV, há muitos anos, até seu pai participou, que eu chamei ele. A Juliana Bressa fazia o programa de ar lá, jornalista. E ela descobriu, ficou me telefonando para fazer uma reportagem. Eu falei, é difícil. Aí um dia eu chamei o Valdemar, o Sr. Vicente, mas o Sr. Vicente falava não. Joãozinho, marcamos para uma segunda-feira. Então segunda-feira, 8 horas, nós estamos lá. Chegou 3 carros, essas variantes, porque tanto de aparelho, tudo, invadiram a oficina, puseram aparelho para todo lado. Gravamos das 8 ao meio-dia, mas saiu 8 minutos só. Depois, né? Mas, aqui vai ter mais. Mas ela não entendeu. E depois eu encontrei um dia com ela falou que estava correndo o mundo. Ela soltou. E de fato teve um professor aqui que viu passar reportagem fora do país. Ela soltou esse dialeto que nós fizemos. É um dialeto, é uma loucura. Eu já participei de filme, teve 2 estudantes daqui que estavam na USP, que vinha todo fim de semana filmar comigo. Eu abri a sapataria, isso me deu muito trabalho, que aí eu participei, mas eu não vi esse filme. Agora, trabalho assim da faculdade, mestrado, é muita gente que faz, que me procura. Embora eu estou meio parado, que eu te falei, eu estou trabalhando, se der certo, eu quero ver se eu faço o livro da língua de sapateiro, pondo casos também da sapataria, né? E tipo de um dicionário, de uma coisa. Vamos ver se sai. Então tá aí o 5º livro já. Eles estão me cobrando, eu já tive, né? Mas vamos ver se dá certo. Que bom, tio, né? Saber. Porque aí eu vou lembrar de tudo. Eu estou lembrando, tem muita coisa escrita, guardada, tudo, e vamos ver se sai, se dá para sair. Porque senão acaba. Antes, há uns 15 anos, 10 anos atrás, falava muito mais. O povo procurava muito trabalho. Eu estou fazendo um trabalho lá, um professor está filmando lá em casa, fazendo um trabalho para passar na faculdade. Né? Mas antigamente era mais.
né? Senão fica esquecido. E é uma língua que é criada em passos mesmo, né? Daqui, E o bom é que hoje muita gente entende essa língua, fala essa língua. O bom é isso. Não pode Vai ter acabar. curiosidade. Então nós temos o projeto do quinto livro. Tchê, falar um pouquinho do senhor. 5 filhos, 7 netos, só o Cleito morando fora, né? E os meninos, os netos, dois em São Paulo? Não, o Cleito mora em São Paulo, né? E os outros todos aqui. E dos netos, não, o Cleito só, dos netos, duas netas. Em São Paulo. São Paulo. Os outros, graças a Deus, tudo tudo em paz, tudo junto comigo aqui. Amém. Né? Ajudando eu aí, quando eu lanço o livro, ajudando, né? E o Alex é escritor também, viu, tio? O Alex tem um livro pronto para fazer, mas ele não está querendo sair, não. Ele falou, na hora certa, porque a gente sabe, ele tem, como dizer, tem o dom, ele sabe escrever, é assim, né? Não vai ficar falando do Alex também, dois suspeitos para falar do Alex aqui, né? Mas tem que publicar, viu, Alex? Eu acho que Passos precisa de mais gente para, principalmente falando da história de Passos, escrever livros sobre Passos, porque tem muitos que era historiador já se foram, né? Grilo. Tem muitos escritores aqui bons, tudo, mas preocupa com outras coisas, com outros tipos. Tem uns que quer saber mais do que aquilo que o povo quer saber, tudo, mas tudo é válido. Hoje um livro, às vezes eu falo, livro é caro para fazer, é trabalhoso, é custoso, mas depois de pronto compensa. Quando você pega o livro prontinho, né? Vou mostrar aqui de novo, gente. Olha, o Prosiano, né? Esse aqui é o Memoriano. O Memoriano está aqui, ó, 5ª edição, tio. Memoriano. Tem foto, gente, tem coisa assim que se apaixona. Até hoje eles me procuram para comprar esses livros. Sabe? E são histórias assim, leves. São histórias assim, né? Ô tio, a Penha era uma cidade, né? A Penha, assim, eu sei que... Eu lembro, minha mãe adotou São Francisco, virou São Franciscano, mas ela era uma paixão com a Penha. Não, porque na Penha, quando nós morávamos, todo mundo conhecia todo mundo. Essa era a sua principal, terminava na Capelinha, né? Terminava na Capelinha. Quase uma família, todo mundo. Tanto é que eu escrevi o nome de quase todas as pessoas. Na época eu era menino, eu escrevi no livro. Eu fiz o livro por causa Quantas disso. pessoas o senhor tem, mais ou menos? No Memoriano, o senhor lembra um número de citações? Não, muita. Passa de 1000. Passa de 1000, não passa? Eu acho que na época... Nas ruas, eu ia lembrando das ruas, eu tenho que pôr aquela pessoa. Porque até antes, Júnior, os livros de Passos, mais da sociedade, dos coronéis, tudo. Eu falei, quando eu fiz isso aí, eu não fiz para lançar na cidade. Eu fiz para os filhos. Eu falei, eu vou pôr o nome dessas pessoas. Eu achava que essas pessoas também teve alguma coisa em Passos. Cada um no seu, mas compensava ser marcado, né? Tem uma música antiga que fala que cada pedra, cada rua. Eu via cada história no salão do meu pai, pessoas importantes, simples, mas importantes, fazia. Né, o trabalho deles, tudo. Né? Na igreja. Eu até que fazia canequinha para vender, tudo, eu pus no livro, eu conheci eles, tudo. É gente que olha coisas que não existem mais, né? A gente... E assim, né, realmente outros bairros poderiam ter esse tipo de na época, muita gente falou, vou escrever do tal bairro, eu vou escrever... tudo. Eu peguei mais o bairro da Penha, São Francisco, mas falei um pouco da cidade também, né? Mas não tanto, cidade, eu vivi mais foi aquilo, era né? Muito a cidade centro, era São pequena, Francisco e Penha, né? Depois é que veio a Bela Vista, eu lembro Isso. quando fez a Bela Vista, né? Antes tinha um campo de futebol, eu joguei ali atrás da igreja. E aí, não precisa nem falar, né? Casarão, isso vem bem depois, Nossa Senhora das Graças. O Casarão era longe. Nossa Senhora ali tinha a exposição, o resto não tinha mais nada, era alguma chácara para trás. Para quem não sabe, o Casarão era porque tinha um casarão lá mesmo. Né? Tinha um casarão assim. Só de longe você viu o casarão, né?
Mas era longe, gente, Mas era longe. Jorge Casarão tá no meio da cidade. igual na Penha, ali na Penha acaba na igrejinha na minha época, né? Eles falam, a meninada hoje com a tecnologia, tudo é ativo. Mas eu com 8 anos, eu andava na cidade. Ô, Tim, Eu vendia quitanda, um carrinho, vendia laranja, manga, essas coisas, tudo com 8 anos de idade. Mas não tinha as tecnologias de hoje, essa coisa. Isso aí quer dizer que a meninada daquela época também não era boba, não. nada. Nós não podemos deixar de falar da... O senhor foi vicentino muitos anos, Tim. Fui. Não fui, não, né? Vicentino é vicentino, né? Desculpa. Eu acredito que talvez seja não o único, porque o Joãozinho entrou lá em 59, e eu em dezembro de 59 eu fui. Quer dizer que eu entrei ia fazer 14 anos, eu comecei a ser vicentino. Porque na época o São Vicente era até presidente, era um conselho só. Quem não é vicentino é porque tem vários conselhos. Vai entender. Hoje. Mas, Mas o São Vicente levou o Joãozinho. E depois convidou. Primeiro o Valdemar era presidente dos Congregados Marianos, me levou para lá, o rapazinho. Tinha pôr gravata, tudo, para frequentar naquele tempo. Eu já vi uma foto. Aí o São Vicente me chamou para ser vicentino. Eu com 14 anos, eu ficava no meio daqueles velhos lá. Tudo. E até hoje. Sim, tem 65 anos. Olha para você ver, é muita coisa. E eu fui diretor do Lar dos Idosos por 14 anos, e eu e o São Vicente Sabino, 14 anos. É outra história em Passos. Hoje eu acho que precisa de história. Eu acho que hoje, se a gente chegar lá no asilo, é capaz de... Não tem asilado lá que vem abraçar a gente, tudo. Mas tem muitos que não sabem. Mas deixou um Mas legado, a gente deixou, né? a gente fala, Vicentino trabalha, não aparece. Não aparece. Tudo que você faz para um pobre não é no nome da gente, é no nome da conferência. E depois nós tivemos o Alex, foi presidente. Né? O Alex foi presidente da presidente, sociedade. Né? Construiu o hotel. Ele reformou o cemitério, voltou o cemitério quando foi o antigo cemitério mesmo, né? Conseguiu fazer. E assim a cidade cresceu demais, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não é tão boa, né, Tio? A gente tem que ser sincero, né? Se tiver entre a cidade da agora e a cidade antiga... Então, vamos supor, a cidade tinha o trem de ferro, era uma distração. A pessoa estava na casa. Vou lá para a estação ver o trem chegar. Chegava o trem, povo banana na mão, tudo, uns esperando chegar parente, outros para embarcar. Você tinha uns carregadores de mala. Hoje você fala carregador de mala, o que é isso? Era tipo João Batatinha, Caixa de Coco, eles ficavam lá. Chegava aquelas madames com mala, aqueles malotes, né? Não tinha o táxi não estava lá, aí as madames iam na frente e iam carregando a mala. E descia a beirinha e levava, eram os carregadores de mala. Na rodoviária também tinha isso, também, a rodoviária antiga. Rodoviária lá na praça. Rodoviária famosa, onde hoje é a Casa da Cultura. Hoje, às vezes, muita gente não sabe. Ali foi a rodoviária, era o DG, o locutor, né? Que anunciava, né, Gil? Anunciava o horário das jardineiras. Eu lembro de jardineira com os malotes em cima, as malas tudo em cima, até a gente ia em cima, às vezes, em cima. Eu lembro quando chegou aquele sorvete em Passos, foi um maior sucesso. Pôs uma máquina lá, fazia a fila para comprar aquele sorvete. Colorido? Colorido. Está lá até hoje, ele está lá na praça hoje. Hoje eu passei lá e estava lá. O homem do lagarto, da cobra. Eu lembro de uma vez lotado lá, o homem falando mais que o homem da cobra. Né? Eles falavam, depois vendiam uma pomadinha de óleo de peixe. Não curava nada, curava tudo, né? O povo comprava tudo. Ele tinha um malote lá, o lagarto está aqui dentro. Aí ele pegou, eu lembro de um dia, estava cheio de gente, ele pegou uma vara e falou assim, eu vou bater aqui agora e ele vai pular na perna da mulher mais bonita aqui. A mulherzada, mas tudo feia, desceu tudo correndo na praça, não ficou uma na praça. Mas não tinha nada disso, mas era tudo, o tempo antigo, não existia televisão, não tinha essa tecnologia, não tinha nada, o povo tinha um rádio, ouvia novela de rádio. E Passos sempre foi muito adiante também, né, tio? Mesmo não tendo nada.
Porque Pastinha teve cinema, hoje tem cidade que não tem cinema. O cinema, quando eu era jovem, era cinema, um filme cada dia. Um filme cada dia. Cada dia. E tinha aqueles filmes que, vamos supor, vamos anunciar Miguel Aceves Merria, um mexicano que cantava, tinha sessão do meio-dia às 10 da noite. Era meio-dia, 2, 4, 6, 8 e 10 horas da noite, lotado. E aquela filona descia ali, ó, fazia aquelas filonas de ingresso. A praça lotava. A praça, 7 horas, lotava de gente. Os jovens, né? Eu tive sorte que eu vivi 2 épocas. Eu vivi a época dos jovens, assim, já mais sem essa tecnologia, essas coisas, e a época que começou a avançar. Quando eu comecei jovem a namorar, eu ia na praça de terno, gravata. Eu tinha 2 ternos. Sábado eu ia num, domingo ia no outro, do outro calça dupla, paletó do outro, punha gravata. 7 horas já está lotado a praça. 9 horas tinha um guarda que apitava, o povo esvaziar. E nessa época tinha o Rela. Tinha o Rela. Aí o Rela era... Para quem não entende quem que é o Rela, o Rela não é... Outro dia, na escola, eles perguntaram por que ficar relando? Eu falei, não. O Rela, as moças, geralmente, 4, 5, andavam de braço dado, tudo, ia para um lado. Ali, você vê, na praça tem uma volta muito grande. As moças iam para um lado e os moços para o outro, sentido contrário. Sentido contrário, para seguir, né? Seguir. Aí você viu uma moça, ela olhou no você já deu um flerte ali, tudo. Lá na frente você tornou a ver ela, de cá você tornou a ver ela. Aí você levava aí algumas semanas, tudo. Todo sábado, domingo era o dia que toda moça dos bairros vinha para a praça. Aí você tinha coragem de fazer o sinal, na próxima, Aí saía e começava a namorar, era assim. Mas não pegava na mão, nem nada, desse jeito. Mas era gostoso e durou muito tempo. E tinha um alto-falante no Rox, das 8 às 9, eles revezavam os locutores na época, os locutores famosos, tipo Baru, Ferreira, Zé das Pronúncias, Sado, esses são os que eu estou lembrando, e outros, Tchãozinho Almeida, e tinha uns que não conhecia, Rafael foi, Zé Crímico, um pintor, foi, ali você oferecia música, saía a música, é a época das músicas antigas, tudo, mas na época era tudo. Aí tocava a música, dedicava a pessoa, tudo, e a pessoa ficava girando, ouvindo música ali. Você fala... E vamos supor, às vezes você estava já namorando, e para você levar a primeira vez para você ir no bairro, levar namorado, você não despedia na praça, porque tinha aquelas pessoas meio ignorantes nos bairros que gostavam às vezes da moça e não vinha. Se você fosse, tinha briga, às vezes você até apanhava nos bairros, até se acostumar. E quando aí você fala, não pega na mão, não dá um beijo, então vou convidar para ir no cinema. Lá cinema sempre tinha um cantinho e tudo. Aí eu vou pedir o papai, tá? Opa, não, deixou, então tal dia nós vai. Você está lá esperando ela chegar com a Vela. A Vela era um irmão, não ia sozinho, não, era difícil. Mas era gostoso, aos domingos, as trolinhas portáteis, fazia festa, todo domingo tinha baile, essas brincadeiras dançantes na casa de um do outro. A gente tinha amizade com muita gente, você tinha convite, domingo vai ter brincadeira na casa da tal moça. Ali para as 2, 3 horas começava, ia até ali para as 5 horas, brincadeira dançante, punha disco, eletrolinha, né? E o povo, igual eu falei, de terno, as moças era só de saia, de coque, tudo diferente. Aí veio a mudança, veio a Jovem Guarda, aí veio a televisão, veio a moda do jeans, né? Veio os cabeludos, né? Os Beatles, Rolling Stone, né? O Elvis Presley, a moda, aí começou mudou tudo. Pegava a moda do cinema, antes as calças boca de sino, você andava costeleta, eu tenho retrato lá que você quer rasgar os retratos, costeleta que estranho feio. Tinha uma tal de camisa Volta ao Mundo, quem tinha, era a coisa mais chique do mundo, mas suava, que eu vou te contar, tempo de frio você ficava molhadinho, não passava nada, chamava camisa Volta ao Mundo. Eram as camisas. Aí veio a época do Banlon, né? Banlon, tanto
para homem como para mulher. Aí veio as camisas de estampa, sem gola. Quando os moços começaram a usar essas camisas de estampa, sem gola, aqueles pais não deixavam, acostumado dentro da igreja, tudo, não pode mudar, tudo. Aí as moças começaram a usar calça comprida. Eu lembro quando começou as primeiras calças compridas, aí era de chamar atenção mesmo, aquelas ricaças que usava tudo. Aí depois veio a mini saia, olha pra você ver, foi mudando tudo. Falar em mini saia tem duas histórias famosas, né? Como que chamava a moça da mini saia? Era Martinha? Que era famosa? Martinha, é parente minha. Ah, Martinha da mini saia. Agora no Vila Rica, é distinta, moça. Mas era famosa pela mini saia. Famosa mini saia. Ela é famosa, tudo, moça, ela era enfermeira. Tudo. E outra história de mini saia é o Monsenhor Matias. É. Que não deixava entrar. Não deixava. Não, os padres, tanto o Monsenhor Matias, que veio para cá nos anos 50, quanto o Monsenhor Messias, eles seguraram a religião muito tempo mesmo assim no regime, tudo, né? Eu lembro que as mulheres para ir na igreja tinham que pôr aquelas mangas, vestir as mangas, tudo com terço, com véu, tudo desse jeito, não tinha... E o Monsenhor Matias era bravo. Eu lembro de ter uma missa que o Monsenhor Messias tinha um rela, tinha um relinho na porta da igreja da Matriz. Aí ele perdeu a Tiana um dia lá, começou a falar, falou, isso aqui né, é um rela, um relinho, é um relaxo. Tinha essas coisas, tudo. Muita história. Tio, vou falar. Se alguém quiser conhecer mais dos livros, ainda acha, tio? Eu ainda tenho alguns ainda. Ainda tem alguns ainda? Gente, vale a pena. É muita história boa. Eu, de vez em quando, eu na venda, eles me procuram. É muita história boa, gente. É muita mas história igual boa. Vai pegando aqui, ó, Semana Santa, Cabaré, cada ano 50, gente. Esse aqui, Baile na Roça, gente. Baile na Roça, né? E tudo tem foto, é muita coisa bacana. Tio, então, tem nome o quinto, tio? Ah, não, olha, eu tenho... Acho que foi para você que eu mostrei. Eu tenho catalogado lá mais de 600 textos escritos na folha. Eu não usei nenhum em livro ainda. Mas não penso em usar, mas é só aprimorar um pouquinho tudo, todos dão um livro. Mas livro tem que ser meio devagar, a gente faz tem que demorar, tudo, né? E vamos depender da saúde, tudo, se a gente tiver à disposição. Graças a Deus, tudo, né? A gente às vezes pode sair. Eu dou sorte de fazer livro, porque livro é caro. Mas eu dou sorte que vendo. Às vezes a pessoa pergunta, quantos livros você vendeu? Você vê nos lançamentos como que é. Eu nem falo, porque... O lançamento do sul, a gente tem que chegar cedo. Tem que chegar cedo e depois ainda tem que dar licença, porque aí chega o pessoal de idade, você chegou cedo, você está descansado, você dá a cadeira e você vai ficar em pé. Porque lançamento de livro do senhor não é brincadeira. Eu, de fato, não é brincadeira. Fico satisfeito que o povo acostumou com aquilo. É um evento. Quando eu vou num lugar, eu converso, a pessoa fala, eu li seu livro, é igualzinho eu estar conversando com você. Não adianta você querer pôr palavra difícil, diferente que você conversa. Eu escrevo aquilo que eu sinto, que eu sei. E o povo gosta de recordar. Às vezes ele não recorda aquilo que eu escrevi, não lembra daquilo, mas recorda de outra passagem da vida dele. E aí a gente recorda de pai, a gente recorda de avô, a gente recorda dos tios. E eu tenho muito caso, assim, do salão de barbeiro do meu pai, de sapataria. Tudo. Eu penso assim, é uma pena a gente não poder sortar essas coisas. Eu parei de escrever no jornal, de vez em quando que eu ponho um texto. Mas tem muita coisa para a gente escrever ainda, coisa simples. Porque hoje muita gente não procura escrever essas coisas simples, né? Eu até poesia, quando eu escrevia, de vez em quando você vê nessas festas de família, eu sorto algumas poesias. Sempre nos brindando. Né? Mas eu gosto de escrever é texto mesmo, é coisa de memória. Né? Ô tio, queria agradecer. Gente, às vezes a gente vai fazer outros, viu tio? Porque falar com o senhor, se a gente se deixar, a gente vai embora, entendeu? Mas hoje a internet é
é muito diferente, né? Tudo muito curto, né? Hoje é assim. Hoje é assim, né? Hoje não pode ser um texto longo. Eu até falo, até para o povo ler hoje, o povo está apressado. Não pode ser um texto muito longo, não. Né? Tem que ser assim. E o programa nosso é feito para o YouTube, né? A gente fez o canal no YouTube e também para o Instagram. Aí o Instagram a gente faz os cortes e vai lançando. Mas assim, queria agradecer, Ti, sabe? O senhor é uma referência para nós, sabe? Tanto como homem, como tio, né? O irmão que o senhor foi. E assim, mas também, né? Esse lado escritor que a gente tem muito orgulho. E a gente sabe que o senhor é uma página importante da história de Passos. O senhor deixou registrado, entendeu? Eu acho que quando tiver o museu, o senhor vai ter... Tomara que o senhor esteja aí para dar uma participação ainda nessa criação desse museu, certo? A gente vou estar cobrando o Denilson, vou estar sempre encontrando com ele, eu vou estar falando, Denilson, e o nosso museu? Denilson, e o nosso museu? Entendeu? Saber ter o senhor, igual eu falei, o Márcio Maia também. Tem muita gente que tem muita coisa boa aí. Tem muita coisa boa que tem vontade de ver isso em museu, né? Porque não pode ficar, você não pode fazer doar se não tiver um lugar que você sabe que vai ficar a coisa registrada, protegido, entendeu? Então, assim, Ti, agradecer ao senhor, obrigado, viu, Ti? E continue escrevendo, não pode parar, não. Não, eu que agradeço o convite seu, fiquei satisfeito, participar desse programa tão importante. Né? Obrigado, Ti, estamos começando. Se Deus quiser, às vezes, quem sabe... Se precisar, me convida que eu estou aqui novamente. Vai voltar. Eu gostei. Tá. Foi uma conversa muito boa. Muito obrigado. Obrigado, Ti. Deus abençoe, gente. Obrigado.